Olá, eu sou Rafael Rodrigues, consultor musical, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente fala de música, música cristã, para cantores e compositores. Eu já quero deixar um alerta para você que produziu o seu material, não tem conhecimento de como lançar, de como colocar nas plataformas digitais e também como liberar no YouTube de forma que o direito autoral e os direitos conexos sejam bem garantidos e respaldados e não corra o risco de alguém chegar e derrubar a sua música. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. A forma correta de você lançar as suas músicas nas plataformas digitais é através das distribuidoras ou gravadoras e você precisa vincular o seu canal no YouTube também na distribuidora ou gravadora que você assinar o contrato para poder liberar. Vou explicar isso direitinho como é que funciona ao longo dessa aula aqui, mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. Se você ainda não deu like, dá o seu like, tá bom? Para poder me mostrar aí, ei, Rafael, eu tô gostando do conteúdo, tá legal. Se você tiver alguma dúvida, escreve nos comentários e não se esqueça de ativar o sininho, porque todas as terças e quintas tem aula nova aqui no canal e você vai aprender demais para poder fazer com que a sua carreira cresça. Então, tem muitos cantores que entram em contato comigo, muitos compositores também, que entram em contato comigo me perguntando: e aí, Rafael, como é que eu faço? Eu tô com muita dificuldade porque eu quero liberar a minha música nas plataformas digitais. Ou então existem casos que a pessoa vai lá, fecha contrato com um produtor musical, o produtor mesmo pega e sobe a música nas plataformas e essa pessoa depois de muito tempo não recebe nada. E aí também tem o caso de pessoas que perdem, gravam, preparam cover ou preparam alguma versão de alguma música, né, de alguma composição, liberam no YouTube e depois de um certo tempo perde. Como que isso acontece? Como que o YouTube descobre através de, mesmo com tantas músicas, tantos vídeos, tantos clipes sendo lançados todos os dias? Tem um software, tá? É um sistema do YouTube chamado Content ID. Esse sistema é que faz essa captação das músicas, dos vídeos, dos clipes, o que tem direito autoral, o que tem direitos conexos, para quem que é, para que dinheiro, o dinheiro vai passar para onde, como é que vai ser distribuído, tudo isso é através desse Content ID. E aí, se você não tiver fazendo todo o trabalho direitinho, da forma que tem que fazer, você acaba perdendo. No caso das plataformas digitais, por exemplo, tem muitos casos de artistas que perdem suas produções completamente. Por quê? Quando vai subir, às vezes o próprio produtor vai lá e sobe de qualquer jeito, não sabe exatamente como fazer. O cantor muitas vezes não tem aquela preocupação de buscar conhecimento de como eu faço para liberar, né, essa música da maneira correta, como que eu faço para subir a música com os direitos certos, direitos autorais, direitos conexos. E aí sobe de qualquer jeito, não coloca o código que o ECAD libera. Só para te explicar, a música é igual a uma pessoa, é igual a uma empresa. Por exemplo, uma pessoa tem CPF, a empresa tem CNPJ, uma música tem ISRC. Através do ISRC, que é um código que é emitido pelo ECAD, esse código é que vai dizer de quem é o direito autoral, ou seja, quem são os compositores, os conexos, ou seja, quem participou da produção, da construção da música em todos os detalhes e cada percentual que é passado para cada um. Então é através do ISRC que é emitido isso. Se na hora que você vai subir a sua música para uma plataforma digital, você vai liberar a sua música nas plataformas digitais através de uma distribuidora, você não coloca, a maioria das distribuidoras, elas criam um código fictício, um código simples mesmo, não é nada válido não, é um código da própria distribuidora só para ter ali uma organização. Então se você pega e sobe, vai criar esse código. Só que esse código ele não vale para o ECAD. O ECAD não faz leitura desse código porque é um código só da distribuidora. E aí o que acontece? Você perde completamente. Tempos atrás eu tive experiência com alguns cantores, não foi só um não, foram vários, que subiram músicas de qualquer forma nas plataformas digitais. Até aquele período eu não tinha conhecimento, eu tinha um pensamento comigo, na verdade, de que dava para editar. Não, a gente vai tentar editar, vou entrar em contato com a distribuidora, vou pedir para editar, colocar o código, né, do ISRC, a gente cria o ISRC de cada música, e aí a gente pega,
coloca o código e aí na hora que a gente coloca, a gente manda para eles, eles colocam o código, beleza, vai receber, recebe retroativo. Esse era o pensamento que eu tinha. Até entrar em contato com a distribuidora e descobrir, não tem jeito. Uma vez que você sobe a música sem o ISRC, já era. Aquilo ali vai ficar rodando sem pagar nada para ninguém. Porque é um código, é um sistema, e esse sistema ele não permite esse tipo de alteração. E aí o que tem que ser feito? Derrubar a música, ou seja, tirar a música do ar, tirar tudo aquilo que você produziu, tudo aquilo que você construiu, a quantidade de pessoas que você tiver, por exemplo, você vai perder tudo de players, de vezes que foram assistir tudo, você vai perder tudo, para poder subir tudo de novo, já com ISRC da maneira correta, da forma que tem que ser feito. Isso leva tempo, isso é desgastante, isso é cansativo. Então eu já estou trazendo essa aula para você, justamente para você parar e pensar. Hoje a gente trabalha com o digital, né? Acabou o físico. Então o digital tem as suas regras. Se você não estuda as regras do digital, como é que vai ficar? Se você não focar em como o digital trabalha, fica muito complicado para você. Nós chegamos num tempo onde quem não faz parte do ECAD não existe. Não adianta você achar que você vai crescer e não vai fazer parte do ECAD. Eu vou crescer, vou ter não sei quantos milhões de visualizações no YouTube. Aí depois eu fecho com uma pessoa, um consultor para poder fazer isso para mim. Não é assim que funciona. Ou você começa da maneira correta, ou então você corre o risco de nunca crescer e se seus números aumentarem, corre o risco de você ter que abrir mão de tudo aquilo porque você não estudou na hora certa e quando realmente tinha que estudar e que tinha que fazer a coisa certa. Então, com o YouTube, tem um pouco de diferença aí com relação às plataformas digitais. No caso do YouTube, eu já penso que é muito mais rígido. Por quê? Já tive casos de cantores que me procuraram porque perderam clipes caríssimos que foi produzido. Foi lá, fez clipe, não tinha ainda o ISRC da música, não tinha o direito autoral, não tinha os direitos conexos, nada garantido, não tinha sequer um registro no ECAD, não tinha uma filiação com uma associação, subiu o clipe, gastou todo o dinheiro que tinha com o clipe, e aí veio uma pessoa que tinha feito uma coparticipação e foi lá e denunciou para o YouTube, e o YouTube derrubou. E aí ficou aquela coisa, poxa, derrubou, e agora como é que eu faço? O YouTube, ele deu a oportunidade para que esse cantor apresentasse os documentos para comprovar que realmente ele era dono da música, só que ele não tinha documento nenhum. Todos os acertos foram feitos de boca, tudo foi assim combinado no trato, não, vai lá, faz isso, não, tudo bem, beleza. E não tinha documento nenhum, não tinha como provar. A moral da história, perdeu o clipe, perdeu tudo que tinha. Da mesma forma, muitos cantores vêm e gastam até rios de dinheiro fazendo produção de músicas de outros cantores e não se preocupam em pegar uma autorização, em pedir autorização, ir atrás da editora para poder pedir para a editora liberar o direito autoral, sabe? Fazer o ISRC com a obra certa e aí depois que perde tudo aí, agora o que foi que aconteceu e é levante do inimigo, eu falo com morrer de rir quando eu ouço isso. Não tem nada disso, é você que quer entrar no mercado e você não quer se especializar, não quer estudar, não quer buscar conhecimento. Por várias vezes, por exemplo, aqui eu já vou até puxar um pouquinho a orelha, cantores vieram atrás de mim me falando assim, Rafael, já que você é consultor, faz para mim esse trabalho assim, 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 desenvolve para mim aí, eu quero ter o direito autoral, eu quero ter o ISRC, mas eu não sei fazer isso. E eu pego e mando para a pessoa, olha, aqui embaixo, todos os meus vídeos tem, tá, gente? Aqui embaixo tem a comunidade de carreira musical, você clica, cai lá dentro e eu te ensino exatamente como você vai fazer. E aí eu falo para a pessoa, vai para a comunidade para você aprender a fazer. Eu não tenho paciência de ficar aprendendo a fazer as coisas, faz para mim. Eu não faço. Sabe por que eu não faço? Porque se você não tem conhecimento daquilo que vai conduzir o seu chamado, o seu ministério, a sua carreira, você não é digno do seu ministério. Se você não se especializa, se você não busca conhecimento de como você vai se respaldar com relação à sua carreira de música, você não é digno de crescimento. Você não merece crescer, sabe por quê? Porque se algum dia você crescer, você não vai fazer o que tem que ser feito, da forma como tem que ser feita. Rafael, você está sendo muito duro comigo. Não, eu estou sendo verdadeiro. Se Deus te deu um chamado, se Deus te deu um ministério, se Deus te deu a direção para você
cantar, ser boca profética de Deus, você tem uma escolha. Se você quer ser boca profética de Deus, mas não quer se especializar em tudo que faz parte da carreira musical, da construção musical, tudo bem, fica cantando só na igreja, só nos grupos locais, para algumas pessoas, grava uma musiquinha, manda no WhatsApp para os parentes, para os amigos, tá ótimo, fica desse jeito. Agora, se você quer alcançar lugares altos, onde você quer chegar em lugares muito maiores, se especializa. Porque se você não quiser se especializar, você não vai entrar no mercado. E ainda tem gente que chega para mim, mas eu não concordo com essas coisas do mercado. Você não precisa concordar. Você não precisa. O mercado ele vai continuar sendo mercado independente de você concordar ou discordar. Porque se você não concorda, significa que você não vai fazer parte dele. E se você não faz parte dele, por exemplo, eu quero que as pessoas no mundo todo ouçam a minha música, legal, você vai conseguir mandar para todo mundo no WhatsApp? Duvido. Então, a melhor maneira de você conseguir alcançar lugares mais altos é através das plataformas digitais e do YouTube. Plataforma digital, cada uma delas é empresa. YouTube é empresa, então elas têm as políticas delas. Então não adianta você achar que você vai mandar a sua música, colocar lá dentro do YouTube e aí você que vai tomar a decisão e não o YouTube de como desenvolver o trabalho. Já pensou se todo mundo dissesse para o YouTube como que ele tem que trabalhar, que bagunça que seria? Ele não seria o YouTube, com certeza. Então, ou você se adapta às regras, tenta entender como que funciona, ou então continua cantando na sua igreja, manda para os grupos do WhatsApp que você conhece e esteja satisfeito com isso. Eu comparo essa situação muito com o motorista de carro. Se você quer dirigir, você tem que tirar a sua habilitação. Se você não concorda com as regras para tirar uma habilitação, significa que você não vai fazer, ou seja, você não vai tirar a habilitação, lógico, você não pode dirigir. Se você dirige, você está infringindo leis. Da mesma forma é com música. Se você não se especializa, não se capacita, não estuda para poder entender como que funciona o mercado, logo você ou não vai fazer parte dele jamais, ou então você vai tentar infringir ele que você também não vai conseguir crescer. Aí você fala, Rafael, mas você está sendo muito duro, você está liberando palavras muito ruins na minha vida. Não estou liberando, eu estou aqui para poder... Essa aula é justamente para abrir os seus olhos, para poder você entender que existem regras que você precisa entender, que você precisa estudar, que você precisa se capacitar. Dentro do YouTube existe Content ID, é um software, ele não vai ficar com dozinha de você porque você não estudou, ele não vai ficar com peninha de você porque você gastou todo o dinheiro que tinha, pegou dinheiro emprestado para produzir um clipe, ele simplesmente vai seguir as regras para o qual ele foi criado. Se você não tiver dentro do ECAD, se você não tiver o ISRC, não tiver a documentação certa, não tiver bem descrito quem é o compositor, quem são os conexos, quem é produtor fonográfico, quem é o intérprete, tudo direitinho, ele simplesmente vai derrubar. E não adianta você mandar e-mail chorando, desesperado e falando, e agora, o que eu faço? É meu sonho, não vai fazer a menor diferença, é um software. Está ali para seguir regras, e se você não quer seguir as regras, significa que você está infringindo as regras. Da mesma forma com as plataformas digitais. A plataforma digital é uma forma muito boa do artista monetizar, ou seja, levantar recursos para o seu próprio ministério. Só que você só consegue levantar recursos para o seu ministério se você tiver feito uma distribuição muito bem feita através das distribuidoras ou através de uma gravadora. Se você tiver o ISRC da música certinho ali, para na hora de você subir a música, você colocar o ISRC e todo mundo receber certo. Para isso, tem que fazer parte do ECAD, através de uma das associações, tem que se filiar, tem que ter todo esse entendimento. Rafael, como é que eu faço? Aqui embaixo tem o link Comunidade Carreira Musical, você cai lá dentro, tem tudo passo a passo, como que você vai fazer, como que você vai construir. Tá bom, eu quero ir para a comunidade Carreira Musical, eu quero aprender como fazer, quem que me garante que eu realmente vou crescer? A sua dedicação, o seu empenho de você estudar, se capacitar e ir além. Fazer por onde? Vou te contar um testemunho meu, uma situação minha, tá? O que aconteceu comigo? Eu já tenho mais de 12 anos no mercado cultural brasileiro, já passei por teatro musical, já passei por teatro, fiz faculdade de teatro na Universidade Federal de Brasília, na UNB, fiz especialização no Rio de Janeiro na área de teatro, de música, de artes musicais, de produção musical também.
E aí de 2016 para frente, eu comecei a focar 2015, final de 2015, início de 2016, comecei a focar somente em música, trabalhar com música. E aí eu comecei a estudar, me capacitar e por diversas vezes eu viajei mais de 2.000 quilômetros para fazer cursos de capacitação, eu fui em vários congressos, participei 3 dias de imersão online, de várias situações para poder aprender, para poder ter conhecimento, para ser um consultor musical. E todos os dias eu me dedico, eu reservo tempo para poder aprender algo mais daquilo que muitas vezes eu já sei, mas eu quero aperfeiçoar mais. Eu não canto, eu componho, mas não é o meu foco. Então, mesmo não cantando e mesmo compondo, mas não tendo foco, meu foco é cuidar da parte burocrática. E o que eu identifiquei? Identifiquei que ao longo de todo esse período, todos os cantores que chegavam para mim me pedindo consultoria, querendo que eu construísse toda a parte de direito autoral, direitos conexos, ISRC, contrato com distribuidora, divulgação, todo esse processo, eles queriam pura e simplesmente que eu fizesse toda essa parte, entregasse a música lançada, liberada, prontinha ali para eles. E eles não tinham conhecimento de absolutamente nada. Dentro de um ano, voltava querendo fazer tudo de novo, todo o processo, mas sem conhecimento. Então chegou um ponto que me sobrecarregou. E eu fiquei assim, olha, não vale a pena, porque eu tenho os meus projetos pessoais, então não posso me sobrecarregar. Então, ao invés de eu pegar e fazer pela pessoa, eu vou ensinar para as pessoas a fazerem isso e elas vão ter conhecimento suficiente para nunca mais ter que depender de consultor, de produtor, não cair no conto do vigário. Ou seja, ter conhecimento para fazer e fazer sua carreira crescer. E foi impressionante como houve uma baixa na quantidade de pessoas me acompanhando ou estando junto comigo. Por quê? Porque a maioria dos cantores e compositores querem que a gente pegue e faça por eles. Eles não querem ter conhecimento e isso é erradíssimo. Se você não quer ter conhecimento a respeito da sua carreira, você não é digno dela. Então hoje eu já não me preocupo mais com uma pessoa que chega para mim, por exemplo, e fala assim, eu preciso de ajuda, me ensina, me instrui, ou faz isso aqui por mim, eu tô para lançar música e tudo mais e tal. Beleza, vai pro YouTube, assiste minhas aulas no canal, depois clica no link embaixo, vai para a comunidade de carreira musical, a pessoa some, desaparece, pronto. Na minha cabeça hoje fica assim, se a pessoa sumiu, desapareceu, não quer acompanhar, significa que ela não é digna desse ministério, não é digna desse chamado. Ela não se faz digna disso, porque ela não se empenha por fazer melhor, com excelência ou para aprender como fazer. Já por outro lado, existem pessoas que realmente eu me orgulho, eu fico muito feliz de poder sempre contribuir, porque são pessoas que assistem às aulas, mandam comentários, mandam mensagem no meu WhatsApp, está dentro da comunidade Carreira Musical, faz muitos comentários, me manda mensagem com muitas perguntas e diz eu quero mais, eu quero conhecer mais. E aí sempre aparecem, eu sempre faço aulas novas e aulas práticas dentro da comunidade para a pessoa poder crescer ainda mais na carreira. Por quê? Pessoas que se empenham por fazer com que a sua carreira cresça, podem ser a minoria, mas elas são tão dedicadas e tão esforçadas e querem fazer a diferença que vale a pena você pegar e gravar a aula, vale a pena você construir um conteúdo para que essas pessoas realmente cresçam, sabe? Então, para um pouquinho para pensar, para um pouquinho para analisar quem é você, que tipo de pessoa você é. É aquela pessoa que sabe que tem um chamado ministerial para música, mas tem preguiça, não quer se esforçar, se dedicar, se empenhar. Ou você é aquele tipo de pessoa que batalha, que luta, que vai atrás, que se dedica, que não tem problema, que vai olhar aqui embaixo, vai ter o link Comunidade Carreira Musical, vou clicar, vou fazer parte da comunidade, ótimo, vou aprender tudo, anotar tudo, vou cair dentro e vou fazer as tarefas e a coisa vai acontecer. Que tipo de profissional é você? Porque se você é um profissional, o primeiro, tá? Que tem preguiça, você não serve para cá, nem se inscreve no canal, nem faz parte, porque as aulas daqui são muito grandes, tá? Tem aula de 20 minutos, de 30 minutos, de 15 minutos, são aulas grandes, você tem preguiça, então você não cabe para cá. Você vai ficar com sono, você vai abrir outra tela. Sabe o que você tem que fazer? Ficar rolando timeline o tempo todinho de Instagram e vendo as pessoas crescerem e fazer sucesso, porque você tem preguiça de batalhar como elas batalharam. Agora, se você é uma pessoa que realmente está disposta a batalhar, se dedicar, romper limites, aprender, crescer na sua carreira, fica aqui.
Se inscreve no canal, ativa o sininho todas as terças e quintas tem aula nova, dá o seu like, aqui embaixo tem a comunidade Carreira Musical, você vai clicar, vai para dentro da comunidade, vai fazer as tarefas, vai se dedicar, vai estudar para poder crescer. Porque o meu trabalho é para quem eu gosto de trabalhar reciprocidade. Eu sou um cara que eu não me limito a gravar aulas de 1, 2, 3, 4, 5 horas, quanto tempo for para poder te ensinar. Não tem problema nenhum, eu fico o tempo que for ensinando, mas eu fico o tempo que for ensinando para quem se dedica, para quem realmente quer. Agora, para quem tem preguiça, não cabe, não serve, não dá certo. Então eu não gasto nem 5 minutos do meu tempo ou nem uma frase do meu WhatsApp. Então se você é essa pessoa que quer crescer, que quer romper e não tem medo mesmo de avançar, e não se inscreveu ainda no meu canal, vou puxar a tua orelha, tá aparecendo agora aqui a bolinha com o meu rosto, você vai clicar, vai se inscrever. Se você ainda não deu o seu like, dá o seu like, envia essa aula para quem realmente precisa da aula. E aqui embaixo tem comunidade Carreira Musical, chegou a sua hora de aprender, de fazer a diferença, de não ser mais do mesmo. Nos vemos na próxima aula.